Então Deus ele tem trabalhado, nós caminhamos em várias estações, né? E chegou mais uma estação na Casa da Bênção, chegou mais um tempo, né? E eu creio que todas as igrejas, por onde a gente vai, né? A gente vê um mover do Espírito, a gente vê pessoas se disponibilizando para a obra de Deus, né? Então eu creio que aqui não vai ser diferente. O avivamento não é o fogo que desce, mas é o fogo que espalha. Então Deus pode trazer muito bem o fogo dele sobre nós, mas esse fogo não pode parar em nós, ele tem que espalhar para os outros lugares, ele tem que caminhar para os outros lugares, né? A igreja não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida, né? Às vezes muitas pessoas chegam na igreja e falam: pronto, fui salvo, agora está tudo certo. Não, agora que começa a sua caminhada, agora que começa a sua vida. Então fala assim comigo: a igreja não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. É aí que você vai dar o start e vai começar a sua vida com Deus. Amém? Luiz. Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo para o seu coração. Não sei quanto tempo que eu tenho aqui, mas o pastor Luiz falou que até meia-noite é dia hoje. Mas eu gostaria de procurar ser bem sucinto, né, no tema de hoje. Se possível, eu já fiz uma divisão de hoje e na próxima quinta-feira nós vamos finalizar, amém? Então eu gostaria de ler um texto com você que está no livro de Romanos capítulo 8, verso de número 14 ao 16. Romanos capítulo 8, verso de número 14 ao 16, amém? Eu quero falar sobre a mentalidade filho versus a mentalidade órfão. Diga assim: mentalidade filho versus mentalidade órfão. Então hoje nós vamos entender como que um filho age e como um órfão age. Quais são as características de um órfão e quais são as características de um filho. Então quem achou fala amém. Diz assim, Romanos capítulo 8, versos 14 a 16: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em outras versões diz: todos que são guiados pelo Espírito são filhos. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Aleluia. Por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Próximo. O próprio Espírito testemunha, testifica, aleluias, ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga assim: o Espírito de Deus testemunha ao meu espírito que sou filho de Deus. Aleluias. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem o objetivo de nos transportar de uma mentalidade de órfão para uma mentalidade de filho. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, quem conhece a parábola do filho pródigo? A Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos, e os 2 filhos tinham uma mentalidade de órfão. O filho mais novo, ele pede a herança, ele vai embora, ele gasta tudo de forma irresponsável, e aí quando ele decide voltar, ele prepara um discurso, ele diz: eu vou chegar lá, eu vou falar com meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado de seu, me ajude a pregar, tá? Me aceite como um dos seus empregados, me aceite como um dos seus servos. Isso é o que? É uma mentalidade de escravo, é uma mentalidade de filho, de servo. Ele está dizendo: olha, me aceite como um escravo, eu vou trabalhar para o Senhor, e eu vou devolver tudo que eu gastei, eu vou trabalhar e vou devolver todo centavo que eu gastei. Mas meu irmão, eu vou dizer para você, o pecado que nós cometemos, ele é impagável. Não tem como nós pagarmos a Deus ou devolvermos a Deus por aquilo que nós fizemos.
Jesus Cristo, Ele pagou um preço e Ele perdoou os nossos pecados lá naquela cruz. Não tem nada que você faça que possa, no mínimo, conseguir pagar o seu pecado. Não tem como. Então ele tem uma mentalidade escrava. E o escravo, ele não trabalha para Deus. A gente entende que o órfão, aquele que não entendeu que ele é filho, ele está o tempo todo tentando mostrar quem ele é. Então, quando você vê o filho mais novo, ele tem uma mentalidade de escravo. E quando você vê o filho mais velho, que é aquele que ficou em casa, que não saiu, que obedecia o pai, que fazia tudo certinho, ele também tinha uma mentalidade de órfão. Por quê? Porque ele disse assim para o pai quando o outro irmão voltou: esse teu filho gastou 1/3 da herança com prostitutas, e o Senhor ainda matou um bezerro para ele. O Senhor nunca me deu nenhum cabrito para mim comer. Então ele era dono da fazenda, ele era dono de tudo, mas ele estava preocupado com um cabrito que ele não tinha ganhado. Ele era dono de tudo, ele era dono de todas as coisas da fazenda, mas ele está reclamando por um cabrito. Por quê? Porque mesmo ele sendo filho, estando na casa do pai, ele tinha uma mentalidade de órfão. Ei, talvez você está na igreja há muito tempo, talvez você está na casa do Senhor, mas você ainda tem uma mentalidade de órfão. Talvez você tem tudo, mas você está questionando o que você ainda não tem. Porque o órfão, ele não está agradecendo pelo que ele tem. O órfão, ele está questionando o que ele não recebeu ainda. Ele está questionando o que ele não recebeu. Ele era dono de tudo, mas ele está dizendo para o pai: o Senhor nunca me deu um cabrito. Mas o pai está dizendo: mas você é dono de tudo. Então, eu creio, irmãos, que através dessa palavra Deus vai mudar a sua mentalidade. Deus vai transicionar você de uma mentalidade de órfão para uma mentalidade de filho. Quantos estão prontos para receber isso em nome de Jesus? Então eu quero falar de algumas características aqui, de 5 características de alguém que tem uma mentalidade de órfão. E paralelamente eu quero traçar aqui um paralelo sobre como que é um filho, como que o filho age diante dessa característica. Amém? Pode, se puder já projetar ali. Então, a primeira coisa sobre alguém que tem uma mentalidade de órfão, pode passar por gentileza, é que essa pessoa, ela tem um constante sentimento de solidão. Diga assim comigo: solidão. E a solidão, ela não está relacionada apenas ao fato da pessoa estar fisicamente sozinha. A solidão faz com que a pessoa esteja desconectada, falta pertencimento para ela. Ela pode estar rodeada de pessoas, ela pode estar com muita gente ao redor dela, mas mesmo assim ela se sente sozinha. Mesmo frequentando a igreja, ela tem uma sensação de solidão. Por quê? Porque a orfandade traz essa sensação. A orfandade faz com que a pessoa esteja sempre só, embora rodeada de muita gente. Porque é uma mentalidade, é algo que está dentro dela. Então ela se sente abandonada, ela se sente desconectada. Ela está no ambiente, mas parece que ela está desconectada do ambiente. Parece que o ambiente para ela não está influenciando ela. É um sentimento de solidão. E a orfandade traz esse sentimento. E por que um filho não tem esse sentimento? Por que um filho, mesmo quando ele está sozinho, ele não se sente sozinho? Sabe por quê? Porque ele descobriu que o pai é amigo. Diga assim: um pai é amigo. O pai, ele é o seu melhor amigo. O pai é aquele que te entende. O pai é aquele que está sempre presente em todos os momentos. O pai é aquele que conhece os seus segredos. O pai é alguém que você pode confiar. E Jesus chega para os discípulos, ele diz: já não chamo vocês mais de servos nem de escravos, mas eu vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe tudo o que o seu senhor está fazendo. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, saiba que você tem um amigo que você pode contar. Fala para o irmão que está do seu lado: você tem um amigo, meu irmão. Você tem alguém que você pode confiar nos momentos difíceis. Você tem alguém que você pode contar, e esse alguém é o seu pai.
Mesmo quando o filho está sozinho, ele sabe em quem ele pode confiar. Ele tem um amigo bem presente no dia da angústia. Ele tem um amigo bem presente no dia da aflição, no dia da dificuldade. Então o órfão, ele se sente sozinho mesmo estando rodeado. Mas o filho, quando está sozinho, ele sabe: eu tenho um pai. E o pai me conhece. O pai conhece os meus segredos. O pai conhece. E para quem você conta os seus segredos? Quem conhece você? É o seu pai. Ele sabe. Quando ele vê você, ele já sabe se você está bem ou não está. O seu pai, ele conhece você mais do que a você mesmo. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você realmente entendeu no seu espírito que você é filho, você nunca vai estar só. Porque o pai é amigo. Você precisa ter uma amizade com ele. Você precisa criar uma amizade com ele. A segunda característica, pode passar, de alguém que tem uma mentalidade órfã, é que essa pessoa vê tudo a partir da escassez. O órfão, ele, em muitos casos, a escassez, ela está ligada que a pessoa ela não tem o suficiente. Ela não tem tudo que ela precisa. Isso gera ansiedade, gera medo, gera insatisfação, né? É aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio. A pessoa da escassez, ela tem uma mentalidade que ela olha tudo pelo lado mais negativo. A mentalidade de órfão vai olhar a partir da escassez. O filho mais velho da parábola, ele era dono de tudo, mas ele está olhando para aquilo que ele não tinha recebido. E isso gerou para ele uma infelicidade. Tem muita gente que está na igreja, mas ele está infeliz, né? Por quê? Porque Deus abençoou ele de todas as formas, mas ele está olhando para aquilo que ele não recebeu ainda. Ele está questionando a Deus por algo que ele não recebeu. Mas ei, olha ao seu redor, quantas coisas Deus tem te dado. Olha ao seu redor, quantas coisas Deus tem feito por você. Não olhe o que você não tem ainda, olhe o que você já recebeu. O órfão, ele tem uma mentalidade de escassez. Ele tem uma negatividade, um pessimismo. Mas e o filho? O filho sabe que o pai é provedor. O filho acredita que Deus é alimento. E por isso você não se preocupa com o dia de amanhã, porque você sabe que o pai vai prover para você amanhã. Jesus disse: não se preocupem por comida, por roupa. Olhem os pássaros. Eles não semeiam, não colhem. Olhe para os lírios, eles não semeiam, não colhem. E vocês são muito mais preciosos para mim, meus filhos. Pai é provedor. Às vezes a gente está preocupado com coisas pequenininhas. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. A gente se preocupa com coisas pequenas, mas a gente sabe que o Pai, Ele conhece e sabe que nós precisamos de tudo isso. O Pai é provedor. O filho não vai chegar para o pai e falar assim: pai, mostra a despensa para mim. Por quê, filho? Eu quero ver se vai ter comida para a semana toda, porque, né? Vai que falte aí. Ele faz isso? Por que ele não faz? Porque ele sabe que ele tem um pai. Ele sabe que ele tem um provedor. Então ele não vai precisar olhar a despensa para ver se vai ter alimento. Ele sabe que ele tem um pai. E quem tem um pai sabe que o pai é provedor. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o pai vai trazer provisão para você. Você crê nessa palavra? Levanta a sua mão. Se você está preocupado com o seu emprego, você perdeu o emprego. Se você está preocupado que, né, veio uma onda, diminuiu as vendas da sua empresa, saiba, meu irmão, que a oração de Abacuque foi: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não venda o suficiente esse mês, eu não vou deixar de pagar minhas contas, e eu não vou deixar de honrar o meu Deus, e Ele vai trazer provisão na minha vida. Porque muitas vezes a gente ora: se o Senhor me ajudar a bater a meta, então eu darei para o Senhor. Não, mas não é essa a oração. Ainda que eu não bata a minha meta, ainda que eu não receba a promoção que eu estou esperando, eu ainda assim pagarei minhas contas, honrarei o meu Deus, e Deus vai continuar me honrando. Essa é a oração. A oração de Abacuque é essa: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Deus, Ele mostra que Ele está com você. Ele mostra que Ele está contigo em todos os momentos. Por isso não se preocupe. O Pai é provedor. Vira para alguém que está do seu lado e fala: o Pai é provedor.
terceira característica de alguém que tem uma mentalidade órfã é que essa pessoa ela tem uma carência constante. Agora o negócio vai começar a pegar, viu? Se prepare aí. Está pronto? Uma pessoa que tem uma mentalidade órfã, ela sempre vai ser aquela pessoa que ela necessita de aplauso. Ela quer que todo mundo bata palma para ela. Aquela pessoa que está sempre em busca de elogio. Se alguém passar e não elogiar ela, meu irmão, é um sentimento que falta algo. Ela quer atenção, carinho, todo o tempo. Ela quer aprovação o tempo todo. E aí ela se sente vazia se ela não receber um elogio. Ela se sente vazia se ela não for aplaudida, se ela não for elogiada. É carência. Parece que nada é suficiente. Parece que aquela pessoa tem um buraco dentro dela. Às vezes ela tem a impressão que ninguém gosta dela. Fulano passou do lado de mim e não falou comigo. Pronto, acabou o dia dela. Fulano passou do meu lado, nem me cumprimentou. Pronto, acabou. A pessoa já, o dia para ela já não vai prestar mais. Carência. Às vezes, irmãos, a pessoa passa do seu lado, ela não te vê, ela está com a cabeça em outro lugar. Quantas vezes já passei do lado de pessoas que eu estava com a cabeça em outro lugar? Já aconteceu com você? Às vezes você passa do lado de alguém, a pessoa, nossa, você passou do meu lado e não me viu. Que dia? Que hora? Aonde? Porque às vezes a gente está pensando em outras coisas. Mas a pessoa que está com carência constante, não importa o que faz, ela está sempre carente. Ela está sempre querendo ser elogiada, afirmada. Ela quer que as pessoas sempre falem dela. Isso é carência. Isso é alguém que tem uma mentalidade órfã. Mas e o filho? O filho sabe que Deus é aquele que demonstra palavras de amor, de afeto, de afirmação. A característica de um filho, ele sabe que o pai é afeto. O nosso Pai Celestial, Ele nos ama. E Deus não nos amou só com palavras. Não é a Bíblia dizendo Deus é amor. Não é um texto bíblico, não. Ele abriu mão da sua glória. Ele se tornou carne. Ele morreu, Ele ressuscitou. E Ele voltará para te buscar. Isso é amor mesmo. Então aquele que tem uma mentalidade de filho, ele está livre do elogio. Se ele é elogiado, ele não é o melhor do mundo. Ele sabe quem ele é. Ele sabe das suas fraquezas. E se ele é criticado, ele também não vai se sentir o pior. E a crítica às vezes faz melhor para nós do que o elogio. Às vezes a gente cresce mais na crítica do que no elogio. Então a gente percebe que uma pessoa que ela tem uma mentalidade órfã, que ela está sempre o tempo todo carente, precisando de que alguém fale dela, que aplauda ela, que elogie ela. Mas o filho, ele sabe que o pai é afeto. O pai te ama, independente do que você faça. O amor de Deus é incondicional. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os poderes deste mundo, nem as coisas do porvir, nem o passado, nem o presente. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esse amor, ele te alcança hoje. Não importa como você tem levado a sua vida, esse amor te alcança hoje. Aqui, a quarta característica de alguém que tem uma mentalidade de órfão é que ela tem um sentimento de não pertencimento. O órfão, ele se sente deslocado. A orfandade, ela faz você estar num grupo, mas acreditar que aquele grupo não te aceita por alguma coisa. Aí eu estou nesse grupo, eu faço parte dessa comunidade, mas de alguma maneira você sente que aquele grupo não aceita você, que você não pertence àquele lugar. Às vezes está rodeado de pessoas, mas sente que não pode pertencer, e aí começa a criar dificuldades, começa a não se conectar com as pessoas. Tem pessoas que tá chegando o Natal, né? Chegando o Natal, tá chegando. Quem gosta de Natal? Comer aquele Chester, né? Pastor Luiz, aquele tênis, se você quiser pode me chamar para sua casa, né? Fazer aquele banquete assim, irmão. Crente come ou não come, irmão? Meu Deus, crente não bebe, mas comer é com a gente, irmão. Graças a Deus que Deus inventou o jejum para dar um equilibrado, porque senão, meu Deus do céu. Mas crente come, irmão. Crente é uma bênção, né?
A pessoa está lá na ceia de Natal, lá no Chester, a família, todo mundo lá, a família toda, mas ela tem uma sensação de que ela não pertence àquele lugar. Então aquela pessoa está ali no meio da família, mas ela tem um sentimento de não pertencimento. E aí os vínculos vão se tornando cada vez mais fracos. A pessoa está na igreja, mas ela está com a sensação de que ninguém ama ela está com a sensação de que ela não pertence àquele lugar. Diga assim comigo: mentalidade órfã. Está na igreja, mas ele não se sente pertence, não sente uma sensação de pertencimento. Ele acha que ele não pertence àquele lugar. Mas o pai é abrigo. O pai é protetor. O seu pai é alguém que protege você. O seu pai é alguém. O nosso pai é aquele que nos acolhe. O pai é aquele que acolhe. É verdade, não é? O filho pode ter chegado, ter feito coisa errada, mas o pai é aquele que compreende. O pai é aquele que ampara. O pai é aquele que fortalece. Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem de quem? De Deus. E Deus está dizendo para eles: olha, não se escondam de mim, se escondam em mim. Deus não quer que você se esconda dele, Deus quer que você se esconda nele. Porque a Bíblia diz que aquele que habita esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Deus não quer que você se esconda dele, Deus quer que você se esconda nele. Porque se você se esconder nele, ele é o abrigo que você precisa. Ele é alguém que você pode encontrar segurança. Se alguém te rejeitou, não tem problema, porque Deus te escolheu. Se o teu pai biológico te rejeitou, saiba que você tem um pai que te escolheu. E como que você vence a rejeição? Quando alguém que é mais importante do que quem te rejeitou te aceitar. Quando alguém que é mais importante do que quem te rejeitou te aceitar, você vence a rejeição. Ah, mas eu fui rejeitado pelo meu pai. Ah, mas eu não tive pai. Ah, mas meu pai... Olha, eu vou dizer para você: o pai te adotou. Amém. O pai te escolheu. Então não tem problema se alguém te rejeitou. O pai te ama, ele é apaixonado por você. O pai é apaixonado por você. Levanta a cabeça, ergue a sua cabeça. Eu usei até um exemplo, né? Eu lembro que nós estávamos no retiro. E quem gosta de jogar bola aí? Futebol. Tem uns irmãos que gostam de jogar bola aí. Eu sou perna de pau. O pastor Luiz jogou muita bola aí. Pode falar mais que eu, né? Aí era jogador, hein? E aí eu dei um exemplo. Vamos supor que a gente está no retiro e tal, e aí vem o Neymar para participar. Eu sei que está machucado, mas vamos supor que ele apareça lá para jogar com a gente. E aí tá todo mundo lá, né? E aí todo mundo começa a escolher os jogadores. Aí um escolhe um, o pastor Luiz, o outro escolhe o Carlos, e o outro escolhe não sei quem e tal, vai escolhendo. Aí vamos supor que ninguém escolhe o Neymar. Vamos supor, um exemplo. Ninguém escolhe, fica de banco. Você acha que o Neymar vai ficar triste? Poxa, eu fui no retiro e ninguém me escolheu. Você acha que vai ficar triste? Você acha que ele vai ficar? Mas por que não? Porque tem alguém que é muito mais importante que escolheu ele. O Tite, o Dorival, qualquer um escolhe. Escolhe ou não escolhe? Ou seja, como é que você vence a rejeição? Quando alguém que é mais importante te aceita. E aí quando você sofre alguma rejeição, você não se preocupa, porque tem alguém mais importante que te aceitou. Então vou dizer para você, meu irmão, Deus já te aceitou. Não importa se seu pai biológico te rejeitou, mas você tem uma família espiritual, você tem um pai espiritual aqui, e você tem o seu Deus. Então quando nós falamos de paternidade, não tem como a gente falar da nossa paternidade biológica. Não tem como, a gente nasceu, está dentro de nós. Eu nasci num lar conturbado, né? Eu nasci num lar desestruturado. A minha mãe é cristã, mas meu pai não. E meu pai tinha arma dentro de casa. Meu pai chegou a levar a arma lá, mostrar a arma para mim, aquele negócio cromado assim, colocar debaixo do colchão ali, e ficar com aquele medo. Meu pai já tentou matar minha mãe 2 vezes. Já colocou a arma na cabeça dela, dela, de uma irmã, uma vizinha nossa, e perguntou assim: qual das duas quer morrer primeiro? E a irmã cheia do Espírito Santo. Eu gosto dessas histórias, porque essas histórias mexem com a gente, né? Ele apontou a arma e falou: qual das duas quer morrer primeiro? Aí a irmã falou assim: em nome do Senhor Jesus, Satanás, eu te repreendo.
Irmão, na hora a bala travou na arma. Ele apertou o gatilho, mas a bala não saiu. E ele jogou a arma no chão e falou assim: essa arma, ela não presta, igual vocês. Falou isso. Eu vivi tudo isso. Eu cresci num lar conturbado, num lar desestruturado. Eu não tive um pai. Não tive. Mas você não tem controle do que as pessoas fazem com você. Você não tem. Tem coisa que você não tem controle. Mas você tem controle de como que você vai responder diante disso. Porque quando Deus cura uma ferida, Ele libera uma unção. Quando Deus cura uma ferida, Ele libera uma autoridade. Só que primeiro você precisa descobrir quem é você. Porque enquanto você não descobrir quem é você, Deus não vai te dar autoridade. Tem muita gente na igreja que está atrás de posição, mas ainda não recebeu autoridade. A Bíblia fala que um dia Jesus chamou os seus discípulos e fez uma enquete com os discípulos. Ele perguntou assim: quem os homens dizem que eu sou? Quem lembra dessa passagem? Quem os homens dizem que eu sou? Aí Jesus falou assim, os discípulos falaram assim: uns dizem que o Senhor é, me ajudei, João Batista. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, um dos profetas. Quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Jeremias, outros profetas. Aí Jesus: e vocês? Vocês estão andando comigo há tanto tempo? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta, sempre ele, né? Diz que Pedro era demais. Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mano, Pedro era demais. Pedro era extraordinário. Sempre quando Jesus precisava de uma coisa, quem que ia lá? Era Pedro. Quem foi capaz de pular do barco para andar sobre as águas? Pedro. Chama, vem, pode vir. Jesus poderia ter chamado João para ser o líder dos apóstolos, mas foi Pedro, porque Pedro era demais. Pedro foi para defender Jesus, quase arrancou a cabeça do soldado, pegou na orelha, mas quase arranca o pescoço. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: Pedro, você não teve essa revelação no Google, você não achou no chat GPT essa revelação, não foi no horóscopo, foi o meu Pai que revelou para você quem eu sou. E agora que você descobriu quem eu sou, agora eu digo quem é você. Você é Pedro. Você é rocha, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você descobre quem é Cristo, então Cristo diz quem você é. Quando você descobre quem é Cristo, então Cristo vai desvendar a sua verdadeira identidade. Você vai descobrir quem você é. E aí quando você descobre quem você é, aí Deus dá autoridade para você. Aí Jesus disse: agora eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será desligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. O que você ligar no céu, eu te darei a autoridade. Então primeiro você tem uma revelação de quem Ele é, e depois você descobre quem você é, e depois Deus te dá autoridade. E para que autoridade? Para o serviço. Amém. Deus não vai dar autoridade para quem não descobriu quem é ainda. Deus não vai dar chave para quem não descobriu quem é ainda. Deus só dá chaves para quem sabe quem é. Vira para alguém que está do seu lado e fala: Deus não vai dar autoridade para quem não sabe quem é ainda. Tem muita gente que está atrás da posição, está atrás da chave, porque chave representa o quê? Autoridade. Mas ele não sabe nem quem ele é. Ele não sabe nem a identidade dele ainda. E Deus não vai dar chaves para quem não descobriu quem é. Lembra de Saulo? Ele está indo para Damasco, ele não sabe quem ele é, ele não sabe quem Deus é, e ele está perseguindo os cristãos, ele quer matar todo mundo. E de repente, no meio do caminho para Damasco, quem que aparece para ele? A luz forte brilha. Ele diz: quem é? Não sabia quem era. Aí ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Você está perseguindo a igreja, mas não é a igreja que está perseguindo, não é as pessoas, você está perseguindo a mim. Eu sou Jesus a quem você persegue. A Bíblia diz que ele cai no chão, ele fica cego, e ele diz: e agora, o que é que eu faço?
Quando você tem uma revelação de quem Cristo é, então Deus muda a sua história e a sua identidade. Agora você não vai ser mais Saulo, agora você vai ser Paulo, o apóstolo que vai sofrer pelo meu nome, que vai levar a palavra pelo meu nome. Você vai ser o missionário que vai levar a palavra até os confins da terra. Você vai ser um servo, um vaso escolhido, porque você descobriu quem eu sou. Agora eu digo quem é você. Quando você descobre quem é Cristo, quando você tem uma revelação de quem é Cristo, então Cristo mostra quem você é. E aí quando você sabe quem você é, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar chave, Deus vai te dar um cargo, Deus vai te dar um serviço no ministério. Porque primeiro você vem para a comunhão, depois você cresce em maturidade, e no processo da maturidade você vai entender quem é você. Você vai entender quem é Cristo e quem é você. E aí depois vem o ministério, e aí você vai cumprir a sua missão para a glória de Deus. A nossa igreja é isso, é trazer as pessoas para a comunhão, é desenvolver nelas maturidade, é treiná-las para o ministério e enviá-las para a missão das suas vidas, a fim de viver uma vida de adoração ao Senhor. Tudo isso é para a glória do Senhor. Você está pronto para isso? Você está pronto para descobrir verdadeiramente quem é Cristo? E aí Cristo vai mostrar quem você é. Hoje nós vemos muitos jovens, e o mal da nossa geração é a falta de identidade, é a orfandade. E a orfandade, Satanás ele usa a mesma estratégia que ele usou lá no passado. Na verdade, a orfandade nasceu, sabe aonde? No coração de um anjo de luz. A orfandade nasceu no céu. A orfandade não nasceu lá no jardim do Éden, não é ali que Satanás colocou a orfandade no coração do homem, não. A orfandade nasceu no anjo de alta patente. Quem sabe quem é esse anjo de alta patente? Lúcifer. Ele estava no céu, ele tinha tudo, ele tinha a presença de Deus, ele tinha tudo, mas ele se tornou órfão. Ele quis ser igual a Deus, e aí ele perde a sua patente de anjo de luz, e ele se torna Satanás, ele se torna diabo. Ele perde a sua filiação e se torna um órfão. E aí vem Satanás e entra na serpente, esse mesmo que perdeu o céu, que se tornou órfão. Ele vem trazer a orfandade agora para o coração do homem. Ele vem fazer com que o homem se torne órfão de Deus. E a orfandade é aquele sentimento de escassez. A serpente vem para enganar e dizer assim: o que Deus disse? Não, Deus disse que a gente podia comer de todas as árvores, menos dessa. Aí Satanás falou: não, é mentira. Na verdade, Deus não ama vocês. Que Deus amasse vocês, Ele daria todas as árvores. Na verdade, se vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a Ele. Vocês vão se tornar iguais a Ele. Então Ele coloca a orfandade no coração, e o homem e a mulher então resolvem comer e desobedecer a ordem de Deus. Porque hoje em dia Satanás, ele não mudou a estratégia, ele usa a mesma. Se tem uma coisa que Satanás não é criativo, ele sempre vai usar a mesma estratégia, e a gente sempre vai cair na mesma lábia. Por isso que a Bíblia diz: tome cuidado, porque Satanás anda rugindo como um leão, esperando para quem possa devorar. Ele anda como serpente para enganar. A quinta característica, para nós encerrarmos, e na semana que vem nós vamos falar sobre como nós vencemos, ou como nós restauramos a nossa identidade. Eu vou falar de alguém que perdeu a sua identidade, que é Judá. Ele entregou a sua identidade para uma prostituta, ele entregou para ela. E nós vamos falar sobre como nós podemos resgatar a nossa identidade. Mas para nós orarmos, a quinta característica de uma mentalidade órfã é alguém que não amadurece. Diga assim: falta de maturidade. Na última ceia, antes deles irem para a ceia, pastor Luiz, a Bíblia fala que os discípulos estão lá, João capítulo 13, e eles estão lá discutindo para saber quem era o maior. Estavam lá discutindo. Mas na verdade a discussão não era para descobrir quem era o maior. A discussão era para saber quem era o menor, que iria pegar um balde com água e uma toalha para poder lavar os pés dos outros. Então eles pensaram assim: bom, vamos ver quem que vai pegar a toalha aqui
Vamos ver quem que é o menor aqui, né? Porque normalmente quando eles iam para casa de alguém, o servo, o escravo, ele pegava um balde, pegava uma água e o que ele fazia? Ele lavava os pés. Aí todo mundo entrou, ninguém lavou o pé de ninguém, estão lá discutindo. Não, porque eu sou o maior. Não, eu andei sobre as águas. Não, eu vi o cego lá, eu peguei o cesto quando Jesus multiplicou. Então ele estava discutindo para saber, e a pauta para saber quem era o menor, ou seja, quem iria lavar os pés dos discípulos. E ninguém fez isso. Por quê? Porque eles tinham medo de parecer um escravo. Eu não vou fazer serviço de escravo, eu não sou escravo. Eu não vou fazer serviço de servo, eu não sou um servo. Sou discípulo. Eu ando com o mestre. Eu pegar servicinho na igreja? Eu não, eu sou obreiro. Eu limpar a igreja? Não, eu sou evangelista. Quem sabe quem é, não tem medo de pegar uma função menor. Quem sabe quem é, não tem medo de pegar uma vassoura, uma pá e varrer e fazer, porque ele sabe quem ele é. Pode aplaudir Jesus. Quando você sabe quem você é, quando você sabe que o Pai deu destino, você não tem medo de pegar uma função menor. Aí vem Jesus, que é o mestre. Ele pega a toalha, ele pega o balde, ele pega a água, ele começa a lavar o pé dos discípulos. Filho de Deus, não tem medo de pegar uma função menor. Chega para o pastor e fala assim: estou aqui para toda obra, para o que der e vier. Se mandar fazer uma obra, mandar você pregar, você prega. Mas se mandar fazer uma coisa lá, aí não, pastor, aí, porque ninguém está vendo. Aí não, pastor, isso aí não, porque isso aí eu vou me sentir como eu sou obreiro da igreja, eu não posso fazer isso. Eu sou pastor, eu sou missionário, eu não posso fazer isso. O que as pessoas vão achar de mim? Quem sabe quem é? Quem sabe quem é, pega uma toalha. Quem sabe quem é, pega um balde, coloca água e lava os pés. Você está disposto a lavar os pés dos seus irmãos? Você está disposto a pegar uma função e servir? Porque o maior não é o que é servido. No reino de Deus é diferente. O maior no reino de Deus é quem serve. A pergunta que fica é: como mudar essa mentalidade? Como sair de uma mentalidade de órfão para ir para uma mentalidade de filho? Eu preciso descobrir quem eu sou. Eu preciso buscar restaurar a minha identidade. Tem como restaurar a identidade? Mas tem um processo. Nós não vamos conseguir terminar hoje, né? Mas na semana que vem nós vamos falar do processo para resgatar a identidade. Envolve arrependimento, envolve quebrantamento, envolve muita coisa. Parece simples, né? Não é simples. Sabe por quê? Porque o tempo todo Satanás está jogando setas de orfandade para você e para mim. Lá em João capítulo 3, no último versículo diz assim: o céu abriu, o Espírito desceu, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois de 400 anos de silêncio de Deus, Deus não falava com ninguém, nem profeta, nem ninguém. Depois de 400 anos, Jesus vai para o Jordão, é batizado por João, e aí Deus vai falar. Sabe qual é a primeira coisa que Deus vai falar? Este é o meu filho. João capítulo 4, Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. E qual é a primeira tentação de Jesus? Qual é o primeiro questionamento, pastora Simone, do diabo? Se tu és o filho. Ele acabou de ouvir do pai que ele era filho. Mas Satanás, ele é astuto, ele é esperto, ele é ligeiro. Ele acabou de ouvir do pai. Aí ele vem: já que você é filho, transforma essas pedras em pães. Jesus virou para ele e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que eu acabei de ouvir do meu Deus. Este é o meu filho. Quando você sair daqui hoje e ir para sua casa, você acabou de ouvir que você é filho. Satanás vai dizer: já que você é filho, por que você está passando necessidade? Já que você é filho, por que você não está conseguindo pagar suas contas? Já que você é filho, por que você está vivendo esse casamento? Satanás, ele vai jogar setas de orfandade no seu e no meu coração.
acabou de ouvir que você é filho, você vai virar a esquina e ele vai lançar uma seta de orfandade. Já que você é filho, resolve do seu jeito. Já que você é um filho, dá um jeitinho aí. Mas o filho não tem jeitinho, nem jeitão. O filho, ele sabe quem ele é, e ele sabe que ele vive das palavras que ele ouve de Deus. Meu irmão, não se expulse espírito de orfandade. Não tem como. Se fosse assim, a gente orava, expulsava e ia embora. Não, é uma mentalidade. E para mudar uma mentalidade é discipulado diário. Vou dizer para você, não se espanta não, mas não é numa conferência, não é num culto, não é num retiro. Você vai resolver um processo que tem que ser diário. Jesus na cruz, ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? A única vez que ele gritou Deus, porque de todas as outras ele vai dizer Pai. Quando ele vai orar para ressuscitar Lázaro, ele Pai. Ele vai ensinar a orar o Pai Nosso, Pai. Todas as vezes ele vai chamar Deus de Pai. A única vez que ele chamou Deus de Deus foi na cruz. Por que ele chamou Deus de Deus? Porque me desamparaste. Porque ali ele estava sendo abandonado pelo Pai. Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Ele foi abandonado pelo Pai. Ele se fez órfão para que eu e você nos tornássemos filhos.